Crônica de Joaquim Manuel de Macedo, de 14 de outubro de 1861. Então, eu vou ter que ficar gelado aqui para poder ler essa crônica para você. Lembre-se que o link está ali no Quizlet, né? Então, folhetim do Jornal do Comércio, de 14 de outubro de 1861. Crônica da semana. Crônica com CH. Só vê que tem muito CH na ortografia daquela época. Crônica da semana. A semana que ontem chegou ao seu termo deveria ter deixado na memória dos habitantes da nossa capital a lembrança de uma grande e suntuosa festa, a primeira do seu gênero celebrada no Império do Brasil. Estava marcado o dia 12 de outubro para a inauguração da estátua equestre do senhor Dom Pedro I. Uma estátua bem importante que ficava ali no meio da praça. Eles mudaram o nome da praça depois do golpe da República. Acho que hoje em dia é Praça da República no Rio de Janeiro, ou Praça 15 de Novembro, mas era chamada Praça da Constituição nessa época aqui, né? Era a praça onde tinha os melhores e maiores teatros ali no Rio de Janeiro, né? Então estava marcado para 12 de outubro a inauguração dessa estátua equestre, que é o Dom Pedro I em cima da estátua, proclamando a independência, né? Era em verdade esse dia mais apropriado para tal solenidade, porque o majestoso monumento nos deve fazer recordar ao mesmo tempo um homem e uma ideia, o fundador do Império e a independência da pátria. E o dia 12 de outubro nos lembra o aniversário natalício do senhor Dom Pedro I, ou seja, Dom Pedro I nasceu no dia 12 de outubro. E é também o aniversário da sua aclamação como imperador constitucional do Brasil, fato que importou o remate da obra gloriosa da nossa independência, né? Quer dizer, que foi com ele aclamado como imperador do Brasil que a nossa independência, né, estava, digamos assim, bem assentada, né, porque a gente teria um sistema de governo. Bom, eu não sei o quanto que você sabe da história do Brasil. Nessas primeiras crônicas eu sempre vou falar desde as coisas mais simples, né? Talvez as crônicas lá para frente aí eu não fale tantas coisas simples. Então, se você já entende, me desculpe, mas eu tenho que pensar em todo mundo que vai assistir o vídeo. É importante porque as pessoas pensam, né? Quando, por exemplo, as pessoas falam, mas se Dom Pedro II era tão, digamos assim, era um pensador tão à frente do seu tempo, por que ele permitia a escravidão, né? É importante saber que o regime fundado por Dom Pedro I e depois continuado por Dom Pedro II não é o tipo de monarquia, porque a gente ouve o cara imperador, o cara faz o que quiser. Não, agora eu vou mandar matar todas essas pessoas, agora eu vou mandar fazer isso. Não era isso. Primeiro, ele é um imperador constitucional, né? Uma coisa que Dom Pedro I sempre fazia, e diz que o Dom Pedro II seguia o seu pai, era ter como livro de cabeceira a Constituição do Brasil, né? O Dom Pedro I, escrevendo para Dom Pedro II, falava que ele nunca poderia fazer nada que não estivesse na Constituição. Isso é uma coisa importante. Por que eu estou falando isso? Para você relativizar o poder do imperador, né? Segundo, as pressões políticas ali eram enormes. O imperador, ele não tinha um poder, tanto é que ele não governava, né? Tinha o presidente da Casa de Ministros, se eu não me engano, que é como se fosse o primeiro-ministro na Inglaterra. E tinha todos os... Acho que eu estou errando o nome, mas não tem problema, depois eu conserto isso. E tinha, sei lá, todos os políticos, e o imperador, ele se metia ali só em casos muito urgentes, assim, né? Maioria dos casos ele deixava a política correr, né? Tanto é que o Dom Pedro II era, acho que desde Dom Pedro I
Eles eram completamente contra a escravidão, né? Mas eles sabiam que um golpe contra a escravidão, se não fosse articulado politicamente, seria o fim. Como, não que foi o fim totalmente, mas influenciou para o golpe da República, né? O fato de o Dom Pedro, é claro, com a filha dele, né? Ter abolido a escravidão, né? Então não era tão simples assim. Então muito cuidado, mas por que Dom Pedro não fez isso? Ele não era um rei absolutista. Ele era um imperador constitucional, ok? Então a gente tem todos os partidos políticos ali interagindo normalmente, né? Bom, como imperador constitucional do Brasil, fato que importou o remate da obra gloriosa da nossa independência. Então eu só vou ler uma notinha que eu coloquei aqui sobre o Dom Pedro I, né? Então ele nasceu em 12 de outubro de 1798 e viveu somente até setembro de 1834, né? Então ele viveu só 36 anos, aproximadamente 36 anos. Eu não vou levar em conta quando eu faço as contas, um mês, então aproximadamente sempre. Apelidado o Libertador ou o Rei Soldado, foi o primeiro imperador do Brasil, como Dom Pedro I, de 1822, ele tinha 24 anos, até a sua abdicação em 1831, ele tinha 33 anos. E também rei de Portugal e Algarves, como Pedro IV, porque muda o nome, né? Depende do lugar onde você está. Entre março e maio de 1826. Era o quarto filho do rei Dom João VI de Portugal e sua esposa, a rainha Carlota Joaquina da Espanha. Sendo assim, um membro da Casa de Bragança. Pedro viveu seus primeiros anos de vida em Portugal até que tropas francesas invadiram o país em 1807. 1807, o Dom Pedro I tinha 9 anos de idade. Então, pense nisso. Ele foi para o Brasil criança, né? Forçando a transferência da família real para o Brasil. Então, é daí que vem, por exemplo, a expressão deixar uma pessoa ver navios, né? O Napoleão Bonaparte conquistando toda a Europa, né? Mudando o mapa geopolítico da Europa, pensou em ir em Portugal e destronar a família real. Quando ele chegou lá, só conseguiu ver os navios, ele ficou a ver navios, não conseguiu fazer o plano dele. A família imperial fugiu para o Brasil, né? A propósito, Napoleão não perseguiu, não foi atrás, porque ele tinha perdido os navios dele numa batalha anterior contra um outro contexto, né? Pedro ficou do lado dos brasileiros e declarou a independência do Brasil a 7 de setembro de 1822. Foi aclamado como seu imperador no dia 12 de outubro e derrotou todas as forças fiéis a Portugal até março de 1824. Então, repare a coincidência, né? Ele nasceu em 12 de outubro, ele foi aclamado imperador do Brasil 12 de outubro, né? Repare o seguinte: nessa crônica aqui, quando estava marcado para ser a inauguração da estátua, seria o aniversário de 63 anos do nascimento de Dom Pedro I. Claro, Dom Pedro I já tinha morrido há muito tempo, né? E é nessa coincidência de datas que o Joaquim Manuel de Macedo vai desenvolver o começo da sua crônica. Então vamos lá. Infelizmente foi preciso adiar a inauguração da estátua, e todos conhecem os motivos que tornaram inevitável esse adiamento. A gente tem que fazer uma pesquisa um pouquinho maior para pensar sobre isso. Tendo se espalhado a notícia desde algumas semanas e, portanto, não se contado mais com a festa, o dia 12 de outubro passou para muitos ou quase ou totalmente desapercebido. E aí ele diz: sic transiti gloria mundi. É claro, essa é uma frase em latim que significa assim transita a glória do mundo, né? Dizendo que a glória do mundo é passageira. Só uma observação: sabe aquele sic que nos textos acadêmicos
você coloca entre parênteses quando você está citando uma fonte e a fonte está errada. Eu não sei se você já se deparou com isso. Em inglês talvez se use mais do que em português, eu não sei, mas o cara falou lá, depois da Segunda Guerra Mundial, que depois do começo da Segunda Guerra Mundial em 1934, nunca mais, etc, etc. E é uma entrevista, por exemplo. Você não pode modificar, o cara não falou 1939, né? Então você não pode modificar para o correto. Mas você também não pode deixar simplesmente aquela data e correr o risco que o teu leitor pensa que aquela data é certa ou que o erro foi teu. Então você coloca sic entre parênteses ou entre colchetes para mostrar, sim, foi assim que ele falou, né? E esse sic significa exatamente isso em latim, assim. Então essa frase, sic transit gloria mundi, assim transita a glória do mundo. Okay? Uma notinha. A frase era utilizada no ritual das cerimônias da coroação papal até 1963. O recém-escolhido Papa partia da Basília de São Pedro, na sede gestatória em procissão, que parava 3 vezes. Em cada ocasião, um mestre de cerimônias papal ficava de joelhos diante do Papa, queimando uma mecha de estopa e dizendo 3 vezes consecutivas em alta voz: Pater Sancte, sic transite gloria mundi. Santo Padre, assim passa a glória mundana. Sei lá, talvez para dizer que, embora ele seja o Papa, isso não pode ser uma glória mundana, né? Ele vai morrer, todo mundo vai morrer, então é só a glória do céu que deve durar. Aqui, é claro, ele está dizendo sobre como é passageiro a glória dos homens, né? Então, Dom Pedro I, que era para ser honrado, vai acabar não sendo honrado por causa de uma situação difícil no país. E, entretanto, raros se apontaram os dias que sejam como o 12 de outubro, tão cheios de recordações faustosas, notáveis e mesmo tristes para os brasileiros, né? Eu coloquei ele no nosso Quizlet só para a gente enfatizar. Apontaram, na verdade, tá escrito apontar e no final R, acento agudo no A e o com o tio, né? E sejam, tá como se fosse sejão com A ou tio no final. Isso vai acontecer a todo tempo, só para chamar a tua atenção para isso, né? Então ele tá falando que essa data, ela é especial e tem sido, poucos dias acumulam tanto significado como o 12 de outubro, né? Apontarei algumas que a memória me vem trazendo neste momento. A 12 de outubro de 1492, viu Cristóvão Colombo confirmados todos os seus cálculos ao grito de terra, soltado pelo nauta que primeiro avistou a ilha, que vinha realizar os supostos sonhos do grande navegador. Então ele chegou às Américas, né? O novo mundo que depois veio a chamar-se América estava descoberto. O utopista foi reconhecido como um sábio prático. O doudo, que é doido, né? O doudo foi reputado homem de muito juízo. O forasteiro impostor que andara aos empurrões de país em país foi logo depois recebido com triunfo na Espanha. Mas nem isso livrou o pobre Colombo das maiores desgraças no resto da vida. Os homens práticos e inimigos dos utopistas fizeram-lhe pagar caro o que não de mestre que levaram, aqui está escrito levaram, né? E o terem ficado aos olhos do mundo em suas justas proporções diante do doido Colombo. Pigmeios quase imperceptíveis aos pés de um grande gigante. Ou seja, ele foi perseguido depois porque ele humilhou, mostrou as devidas proporções desses grandes sábios que o chamavam de louco e utopistas. Para a infelicidade do mundo, os Colombos são raríssimos.
E os tais homens práticos, do gênero daqueles que chamaram o imortal navegador genovês utopista, doudo, abundam mais do que gafanhotos no tempo de praga. Vamos continuar no próximo vídeo.